Meus caros leitores do Jornal da Besta Cubana, eu já estava impaciente com a quantidade de mensagens dos leitores cobrando a volta desse nosso bate-papo através de vídeo, nessa sessão da palavra do editor através de vídeo. É só relaxo mesmo, é só esculhambação. Esse jornal é muito escroto e a gente descuidou da parte técnica, e eu tenho andado também muito ocupado nos últimos dias lendo o livro Bomba do Tuminha, né? Sobre aquele sujeito que era dedo duro, entregante do DOPS, que entregava os companheiros dele, sob o codinome de Barba. Isso também me tomou muito tempo. Então tem vários assuntos que eu podia reabrir. Eu escolhi um assunto só, como não poderia deixar de ser o assunto da semana, dos últimos dias, uma frase que deve ser a frase do semestre, do ano todinho. Aquela da governadora do Maranhão, a grande aliada da presidenta Dilma, do presidente Lula, a grande força do PT lá no Maranhão, a dona Rosiana Sarney, que disse que a culpa da violência lá no estado é porque o estado é rico. O estado está muito rico, atraindo muita gente, por causa disso a violência explodiu. O pessoal lá dos países ricos, não sei de onde, da Europa, Dinamarca, não sei das quantas, Noruega, Japão, esses países que faturam muito, devem estar aperreadíssimos com essa constatação Eu estou aqui com pinico, viu? Eu estou falando porque de repente eu vou precisar de dar uma vomitada, e eu já estou com ele aqui de prontidão. Veja bem, ela pronunciou essa frase, e a gente chega à conclusão, aí o enfoque que eu queria dar, a consideração que eu queria fazer sobre esse fato, sobre essa frase, essa cagada oral, esse tolote que a governadora cagou pela boca, dizer que a culpa da violência lá no estado dela é porque o estado está rico, a gente chega à seguinte conclusão, que não há limite algum para absoluta ausência de senso de ridículo, tanto das elites quanto da militância petralha. Estou falando petralha porque ela e o PT é igual pinique e urinó, é a mesma coisa, é igual sovaco aquecida, é uma coisa só. Então essa regra eles seguem à risca. Eu vou dar um exemplo para refrescar a memória de vocês. Vou fazer uma pausa e vejam esse vídeo que nós vamos apresentar agora. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu, quando vejo na imprensa de São Paulo a pesquisa dizendo que a Rosiana é uma governadora aceita pelo povo do Maranhão, eu conheço o Maranhão, gente. Eu já andei de carro e de ônibus nesse estado. Aí eu fico imaginando por que ela aparece bem nas pesquisas. Sabe por quê? Porque a Globo é do pai dela, o SBT é do Lobão, a Bandeirantes é não sei de quem. Ou seja, é a televisão falando bem deles o tempo inteiro. É por isso que essa gente aparece na pesquisa. Porque passa o tempo inteiro descaradamente mentindo. Vocês viram aí o Lula, o codinome Barba, no ano 2000, lá na Imperatriz, a maior cidade do interior do Maranhão, no comício, esculhambando com Rosiane e com a família dela. Viram aí, né? Agora vejam, esse vídeo aí lá na Imperatriz, antes dele chegar no poder, antes dele ser presidente da República. Vejam já 2004, 2000 e pouco, quando ele já era eleito presidente, vejam o que ele falou. Para cumprir com o dever de lealdade. Em política, a gente tem que ter lealdade com quem é leal conosco. E essa mulher foi leal comigo desde a campanha de 2002. Tenho a convicção e quero dizer para vocês que essa companheira aqui, que em todos os momentos difíceis se colocou do meu lado, na minha defesa, enquanto outros atacavam predas com muita facilidade, porque é fácil atacar pedra, é fácil fazer julgamento precipitado. E essa mulher, com a sensatez que ela tem na sua vida política, não houve
um só momento de dificuldade que essa mulher não estava presente na minha defesa e na defesa do meu governo. É por isso, meus companheiros e minhas companheiras, que eu quero terminar dizendo a vocês: essa companheira eleita governadora do estado, como vai ser? Nós vamos fazer as parcerias que não foram impossíveis ser feitas agora. É este país que eles não estavam habituados a ver, e agora eles vão ter que ver o Nordeste se desenvolver, o Nordeste crescer, e aí a gente não vai ter diferença entre Sul, Sudeste e Nordeste e o Norte do país. As pessoas vão viver com mais dignidade. É esse o meu compromisso. Vocês vão ver que se em 4 anos nós batemos os 8 deles, com mais 4 anos nós vamos fazer uma revolução democrática nesse país, uma revolução administrativa e uma revolução na política social. E para que eu tenha mais força, muito mais força, para fazer essa transformação, eu queria pedir a vocês: quem votar em mim, por favor, vote na Rosiane Sarney para governadora do estado. Muito obrigado, meus companheiros, e até a vitória. Viram aí, né, a diferença de comportamento num tempo recente e poucos anos depois. Aí pensem comigo, raciocinem comigo: se o chefão, o proprietário do PT, o Deus menino da Confraria dos Cegos, o canonizado pelos tabacudos, né? O homem que, segundo Marilena Cauí, aquela filósofa lá de São Paulo, enche o mundo de luz quando caga pela boca. Então, se ele, o chefe, o canonizado, esse filho de uma égua, é capaz de um disparate desse, daí para baixo tudo é permitido. A militância, tudo é permitido. Os seguidores, vejam bem, quando eu estou falando dos seguidores, não estou falando dos deserdados, do curral de antas, dos analfabetos, do que vivem às custas, na vagabundagem do Bolsa Foto. Eu estou falando de gente letrada, gente estudada, gente com diploma de doutor, que vai atrás de um cabra safado desse. Aliás, quem é nordestino sabe bem o peso dessa palavra. Você pode xingar de tudo, um sujeito não pega, mas você xingar de cabra safado, que é o que esse sujeito é, não passa disso. Então, esse pessoal que segue essa turma, aqui no JB, a gente vê exemplos todo dia nos comentários dos governistas, os atentados contra a lógica, contra o bom senso, contra a realidade objetiva, diário, né? O que esse pessoal faz. Eu queria colocar aqui uma foto que eu queria, para terminar, para fechar a postagem. Olha aqui, ó. Lá em São Luís, a presidenta anta, Dona Dilma, mandou esse cabra aqui para dar a costa quente para ela tomar uma atitude, né? O desmantelo que estava acontecendo lá no presídio de Pedrinhas, a matança, aquela coisa horrorosa, aquelas cenas escabrosas que correram o mundo. Vê só o aparelho aqui, ó. Um filho de uma égua com uma filha de um Sarney. Dá uma parelha certinha. E esse cara aqui não é de partido aliado não, não é de cota de outros partidos não. Esse aqui é petista histórico da Gema. Esse sujeito, ele foi secretário municipal em São Paulo quando Luiz Arundina era prefeita. Então veja que parelha linda. O Petralha acoitando o filho de uma égua acoitando a filha de um Sarney. Tá vendo como é que é? É essa a república que a gente vive. É esse o socialismo moderno. Esta porra desse regime, filho de uma égua implantado por vocês. A minha avó, a falecida velha menininha, braba que só uma capota choca, quando ela se arretava, ou ela dava um baile, brigava com o vizinho ou com alguém, ela dava uma banana e dizia assim: uma para frente, outra para trás, uma para mãe, outra para o pai. Pois tá aqui, ó. Uma para filha e outra para o pai. Vão se lascar vocês, Petralha e Sarney e tudo.